Ei, gente, boa tarde! Hoje eu tô chegando aqui à tarde. Dormi bastante hoje, por isso que eu tô gravando à tarde. Tô em casa esses dias, então eu gosto muito de dormir. Então vocês já viram, né? E vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. E a gente tá no capítulo 4 do livro de Lucas. Glória a Deus! É uma grande bênção, né? Já são quase 50 dias lendo a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo. E a respeito disso eu queria falar um pouquinho. Eu leio aqui um capítulo para incentivar as pessoas, mas isso não quer dizer que vocês precisam ler apenas um capítulo. Vocês podem ler muito mais e devem, se conseguirem. Mas se não, pelo menos um capítulo por dia. Amém? Pelo menos a gente se alimenta, nem que seja um pouquinho da palavra. Mas vocês são livres para ler o quanto acharem melhor. Mas se tiverem uma vida muito corrida e tal, faça esse compromisso, pelo menos um capítulo por dia, para a gente meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos continuar? Antes a gente vai orar, né? Que é super importante. Então vamos lá. Senhor, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, mais esse dia aqui para aprender mais de Ti, para nos alimentarmos de Ti, Senhor. Venha nos ajudar, ó Deus, nos dar entendimento, nos ajude também a ser perseverantes, constantes e não desanimarmos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco, abra nossa mente, que a gente nos ajude, nos ensine a guardar a Tua palavra aqui no nosso coração e que a gente a cada dia, Senhor, cada dia mais consiga colocá-la em prática, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 4 do livro de Marcos. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. De novo. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles os seguirão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Versículo 14. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga.
como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Versículo 31. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Versículo 38. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo.
Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Glória a Deus! Acabamos de ler aqui o capítulo 4 do livro de Lucas. E eu quero fazer assim, um breve comentário. Tem um comentário aqui da autora, mas eu quero fazer um comentário de algo que me chamou muita atenção aqui nesse livro, nesse capítulo 4. Porque é verdade que é lindo, né? Tem muitas curas, o Senhor expulsando demônios, mostrando assim pra gente a autoridade de Jesus, né? Mas eu queria falar sobre isso aqui que me chamou, que saltou assim aos meus olhos e no meu coração. A partir do versículo 14, Jesus é rejeitado em Nazaré. Assim é o título. Jesus é rejeitado em Nazaré. E aí, a partir do versículo 14, vem falando sobre isso, o que aconteceu. Então, assim, Nazaré é a cidade onde que Jesus foi criado, né? Aqui fala que no versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região espalhou sua fama. Versículo 16, desculpa. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Então, Jesus foi criado em Nazaré. É a cidade dele, vamos colocar assim, né? E aqui diz que na cidade dele, olha aqui o que ele disse. Digo-lhes a verdade, no versículo 24. Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então, assim, a gente espera que a terra da gente é a terra da nossa acolhida, né? Onde a gente vai ser acolhido, vai ser respeitado, né? As pessoas gostam da gente, a gente vai ser acariciado. E olha o que aconteceu. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Gente, eles ainda queriam matar. Então, assim, se Jesus fosse almático, como nós somos muitas vezes, é isso que eu quero dizer. O que ele ia fazer? Quero saber dessa missão que o pai me confiou, não. Tô cansado desse povo, nem na minha cidade eu sou respeitado. Não é verdade? Se Jesus fosse almático, ele não ia largar a missão que o pai o entregou por causa dos seus sentimentos, da sua alma. Porque é assim que eu e você agimos muitas vezes. Não vai negar. O que eu tô dizendo é verdade. É assim que a gente age. Quando a gente é aqui, rejeitado. Quando a gente é confrontado. Não é verdade o que eu tô dizendo, gente? Não é, pessoal? Mas aí o que Jesus fez? No versículo 30. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus é top demais, gente. Meu Deus, Jesus ainda passou por entre eles. Vocês podem imaginar essa cena? Jesus passou por entre eles e retirou-se. Só. E aí Jesus parou com a missão que o Pai o tinha confiado, né? Não. Aqui continua no versículo 31 em diante. Jesus expulsa espírito imundo. A partir do versículo 38, Jesus cura doenças e continua expulsando demônios. Como se nada tivesse acontecido em Nazaré. Sacudiu a poeira. Bora, tem uma missão a ser cumprida. É assim que eu e você temos que agir. A gente não vai ser aceito em todos os lugares, não. E muitas vezes a gente não vai ser aceito na nossa família.
Muitas vezes isso pode acontecer, não estou falando que acontece, mas pode acontecer até com as pessoas que você mais ama. Até essas pessoas podem te rejeitar. E aí você vai viver pela alma? Ah, não vou pregar a palavra mais para esse povo incrédulo, não. A missão continua, a missão tem que continuar. O que Deus te confiou, você tem que ir até o fim. Não olha para trás, não olha a circunstância, não olha as pessoas. Não é nós que vamos convencer ninguém, não. É Jesus, é o Espírito Santo. Mas nós temos que continuar. Amém? Não importa o que minha alma está sentindo, que é normal a gente sentir tristeza. Não é fácil você ser rejeitado. Não é, gente, dói, mas lança sobre o Senhor. Ele levou sobre ele tudo naquela cruz. Tudo, lança sobre ele. E se você continuar a missão, daqui a pouco você nem está sentindo mais aquilo que você estava sentindo, aquela tristeza, aquela angústia, por causa de uma rejeição, por causa de alguma pessoa que seja mal agradecida. Sabe, não queira ser reconhecido por pessoas. Aguarda pelo que está te aguardando. Espera pelo que está te aguardando lá no céu. O seu galardão está lá. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós estamos nessa terra. Estamos, passagem. Aqui não é um lugar definitivo. Não é o nosso lugar. Aqui é uma passagem. Então vai adiante. Pregue a palavra. Para de viver pela tua alma, pelos teus sentimentos. Amém? E quando eu falo isso para vocês, eu sempre digo, Deus falou primeiro comigo, Deus fala primeiro comigo, eu sou a primeira a receber. Amém? Então fiquem com Deus, passa o dia aí coladinho em Jesus. O rei está voltando, para de dar importância para aquilo que não tem importância. Aqui, ó, tem uma outra parte que fala aqui, ó, eles tinham os olhos fitos nele. Fiquem com os seus olhos fitos no Senhor. Para de olhar as circunstâncias, as pessoas. Olhe para Deus e continue. Persevere. Amém? Até o grande dia, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Então passa o dia aí coladinho com Jesus. Amém? Um beijão. Fica com Deus.